Oi, galera do Interativo, tudo bem? Bom, esse vídeo ele vai para a turma do terceiro ano do ensino médio, no qual nós estamos falando sobre cognates and false cognates. Vamos lá, vamos agora ver o que significaria esses dois termos. Bom, o que são palavras cognatas da língua inglesa? Bom, as palavras cognatas são aquelas palavras que ela possui a mesma ortografia, tá? E no caso, a sua ortografia ela é muito parecida ao idioma português, tá? Então, no caso, ela tem a ortografia muito similar, tanto no inglês quanto no português. E elas continuam tendo o mesmo sentido, certo? Então, semanticamente, elas significam a mesma coisa, tanto em inglês quanto em português, tá? São palavras que tiveram origem, né, do latim, palavras que elas podem ser muito úteis e facilitam muito quando a gente está falando sobre interpretação e tradução de textos para o português, por exemplo. Bom, aqui temos alguns exemplos de algumas palavras cognatas. Não quer dizer que são todas essas palavras só que existam no vocabulário da língua estrangeira que seriam cognatas. Porém, se vocês observarem aqui, temos alguns exemplos dessas palavras. Essas palavras, se vocês observarem, a sua estrutura, né, no caso falando dela, não falando na questão do sentido, mas falando da questão gramatical mesmo, da escrita, são palavras que elas têm a mesma escrita, tá? E o significado dela é o mesmo. Então, isso seria as palavras cognatas. Por exemplo, temos ali competition, television, radio, music, human, emotion, idea, factors, garage, regular, mission, different, connect, pages, comic, and the other, ok? Então, são só alguns exemplos de palavras cognatas, ou seja, palavras que elas têm a mesma escrita e a mesma semântica, tanto no inglês quanto no português. Vamos lá, uma observaçãozinha aqui, né? Essas palavras, elas só foram um pequeno exemplo, né? Como eu citei anteriormente, das milhões de palavras que existem dentro do caso do idioma, né? Da língua estrangeira. Basta vocês procurarem, observarem sites, dicionário também, certo? Que são, se vocês observarem também bastante em textos, elas são muito utilizadas, principalmente em textos acadêmicos científicos, tá? São utilizadas bastante as palavras cognatas. Porém, é viável, né? Tomar o máximo de cuidado, porque nem todas as palavras que são escritas iguais ao português são palavras cognatas, ou seja, não quer dizer que todas as palavras elas tenham o mesmo significado que da língua portuguesa. E aí é o que nós vamos entrar falando sobre as palavras falso cognatas, né, que nós chamamos de false friends, tá? Por que elas têm essa denominação de false friends? Porque são palavras que elas são escritas de modo semelhante, mas possuem significados diferentes, certo? Então são palavras que se parecem, mas semanticamente elas não têm o mesmo sentido. Ou seja, por isso chamado de false friends, né? Que seriam falsos amigos. E aí a gente vem aqui com alguns exemplos de false friends, né? As palavras falso cognatas. O actually, que pra gente aqui, né? Se a gente pensar em português, vamos lembrar de atualmente. Só que ela não significa atualmente, ela significa na verdade, tá? O compromise, que seria como se fosse compromisso, mas não é, tá? O costume, que seria costume, mas no caso ali, costume significa fantasia, certo? Temos ali o fabric, que seria fábrica, o beef, que seria bife, tá? Então, é o college, que seria pra gente, né, colégio, mas é faculdade. Então, ali traz alguns exemplos de palavras falso cognatas. Aqui também nesse próximo slide, né, um que a galera sempre cai nisso aqui, ó, que é o push, né, que normalmente vemos em portas de banco, aquelas portas giratórias, e a galera tem mania de puxar, mas significa empurrar, né? O realize, que seria realizar, só que é perceber, tá? Então, observe que temos algumas palavras que, de fato, se a gente parar, né, para observar, elas têm um sentido totalmente diferente, né? Por exemplo, parents, a gente ia lembrar de parentes, office, certo? Novel, ok? Novel que significa em alguns termos, não é novela, é romance. Então, vamos lá. Um exemplo de falsos cognatos entre inglês e português é a palavra pretend, tá? Que na escrita ela aparece como pretender, tá? Só que, no entanto, o significado de pretend é fingir, tá? Outro exemplo também de uma palavra é intend, que se parece com entender,
mas que na verdade significa pretender. Olha que coisa interessante, né? Olha que bug, vamos dizer assim, né? Para bugar a nossa cabeça, para deixar a gente assim com um pensamento bem... Meu Deus do céu, o que é que tá acontecendo aqui? Então, observe, a palavra pretend não é pretender, tá? A palavra pretend significa fingir, tá? Então, pretend é fingir em português. E a palavra intend, que parece com entender, na verdade significa pretender. Olha como é interessante a língua, né? Como ela se movimenta, como ela se apresenta quando a gente está falando de um outro idioma, né? Por isso que é fascinante. Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Durante as nossas aulas vamos tirando o resto das nossas dúvidas, né, que ficarem, e vamos também praticar, né, colocar aí dentro do nosso léxico algumas palavras cognatas e falsos cognatos também da língua estrangeira. Obrigada.